Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a compreensão de lista. É um negócio muito bacana, ele é um gerador de listas. Você monta uma expressão e essa expressão vai gerar para você uma lista com os valores que você quer. É um negócio muito bacana, deixa o teu texto, né, o teu código muito sucinto, né? Quer dizer que com poucas linhas você escreve muita coisa, às vezes com uma linha só você escreve o equivalente a 5, 6, 7 linhas de código se você fosse usar um for, por exemplo. A gente vai ver bastante exemplos, é um negócio muito interessante. Então vamos lá. Compreensão de lista. Tem uma brincadeirinha aí, né? O cara fazendo uma lista ali. As listas estão cada vez mais esquisitas. Mas a compreensão de lista não é esquisita, não. Embora a gente comece aqui com uma notação matemática, né? Então aqui um conjunto S seria, né, nesse caso descrito de forma de notação matemática, 2 vezes x, sendo x pertencente aos naturais, né, tal que x menor que 20. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, eu quero dos naturais, quer dizer, os números positivos, né, só os positivos de 0 até o infinito, eu quero um pedaço, eu quero os números menores que 20. Resumindo, eu quero os números de 1 a 20. Só que para esses números eu não quero eu quero ele, o dobro dele. Então, eu estou montando uma expressão que vai gerar os números de 1 a 20. É só isso. Tá? Isso tudo aqui é para dizer isso. E eu posso fazer isso também dentro do Python, usando uma notação muito parecida com essa, que é isso aqui. Ó. Então, olha só. Eu tenho o range, né, que a gente já viu, é um comando, uma instrução do Python que gera uma lista para a gente, ele gera uma sequência de elementos, uma PA, né, uma progressão aritmética, e nesse caso o range 10 vai gerar os elementos de 0 até 9, né, sempre 0 se você não coloca nada, até o número que está aqui, menos ele. Então inclui o primeiro, que é 0, e não inclui ele. Então de 0 a 9, nesse caso. Tá? E eu estou falando o seguinte, S vai ser, e aí eu tenho aqui ó, o símbolo de uma lista, tá vendo? Símbolo de uma lista. E dentro desse símbolo da lista, eu coloco a expressão, que é a compreensão de lista. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero x para x na faixa que vai de 1 a 9. Então, ele vai mostrar os números de 1 a 9. E embaixo eu tenho a expressão que equivale àquela expressão matemática, que é 2 vezes x para x, no caso do x, na faixa de 0 a 19. Então a gente vai ver aqui agora que ele vai executar, vai demorar um pouquinho aqui a primeira vez, eu esqueci de rodar antes. A gente já vai ver que ele vai mostrar aqui os números de 0 a 9 e aqui embaixo os números de 0 a 19. Então olha só, de 0 a 9, opa, de 0 até 40 seria, né, até 38, porque é o dobro, né? Então, embaixo aqui os elementos, o dobro dos elementos. Só que aqui eu botei 20, aqui eu coloquei 10, né? Se eu colocar 20 nos dois, a gente consegue ver melhor aqui, ó. Tá ali, embaixo, em cima, os números e embaixo o dobro deles. Se a gente quisesse exatamente igual ao que estava lá, teria que botar aqui 1 e aqui 21, certo? Daí a gente consegue, então, do 1 até o 20, que é o que a gente gostaria, no caso, certo? Então tá ali, ó. Esse conjunto de baixo é a mesma notação do que está lá em cima. Tá? Então, ele descreve um conjunto de elementos, certo? Então você diz o que você quer e ele gera para você. Depois mais embaixo a gente vai ver como é que seria o equivalente disso num for. A gente pode usar um for para fazer isso aqui. Cria uma lista vazia, faz um for, passa por cada elemento, vai fazendo um append daquele elemento lá na lista. Só que isso fica tudo muito mais trabalhoso, né? Muito mais linhas. Quando você faz uma compreensão de lista, um list comprehension, como a gente costuma chamar em inglês, você expressa tudo aquilo numa linha só. Então fica muito mais elegante, né? Muito mais sucinto, muito mais resumido. Né? Você fala menos e faz mais. Ok? Então, essa é uma forma, a forma mais simples de gerar, né, a compreensão de lista. E depois a gente pode também usar filtros nela. A gente pode usar um if aqui, ó, que foi o que a gente acabou usando lá na expressão matemática. Então, olha só, eu posso fazer assim, ó, eu quero, vamos ler o contrário aqui, né? Para cada x de 0 a 9, eu quero o dobro do x. Quando? Quando o x dividido por 2, o resultado for zero. Quer dizer, eu quero os pares, né? Isso aqui quer dizer os pares. Então, eu quero o dobro dos números entre 0 e 9, dos pares entre 0 e 9. Então, vamos ver como é que isso aqui acontece. Tá ali. Então, eu tenho aqui, ó,
O 0, o 2 que daí gerou o 4, o 4 que gerou o 8, o 6 que gerou o 12 e o 8 que gerou o 16. Né? Ele não chegou no 10 porque o 10 é o último e não inclui ele. Ok? Se a gente quisesse ver os elementos sem ver o dobro, é só a gente colocar como a gente tinha feito antes. Este é um resultado de YouTube. E aí o Google resolve falar. A gente bota o telefone no silencioso, mas ele fala no meio. Né? Isso faz parte desse mundo, né? Que a gente está conectado. Então vamos lá, olha só. Vamos rodar aqui, ó. Tá ali os números que ele geraria normalmente, o x, né? Os pares tá ali, ó, né? E aqui embaixo tá o dobro dos pares. Se a gente ainda quisesse ver, né, para facilitar um pouco mais aqui a construção, né? Isso vocês podem fazer também, tá? Vocês podem baixar aqui esse 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 notebook. Opa, tô fazendo besteira aqui. Vamos lá, calma. Tem que tirar aqui o marcado. Agora eu copio. Se eu tirar o if, né? Então, como eu falei, vocês podem fazer isso aqui também. Rodar e ver. Então, ó, primeiro que eu fiz, eu quero o conjunto original. Depois o conjunto com if, só os pares, e aí depois o dobro deles. Então eu consigo ver exatamente o que está sendo feito. Então tá aqui, ó. Desse conjunto, eu filtrei apenas os pares. E dos pares, eu gerei o dobro dos pares. Esse é só um exemplo, né? A gente vai ver exemplos muito mais úteis do que fazer, né, na construção de compreensão de lista com ifs e uma série de outras coisas. Logo a gente já vai ver uma aplicação aqui. Mas o importante observar é que ele gera para a gente listas. E aqui ele está gerando listas numéricas. A gente vai ver que ele pode usar também a compreensão de lista com textos. E com textos o resultado é muito bacana, porque muitas vezes você vai ler um conjunto de textos grande, de telefones, de nomes, né, de valores ali que você quer filtrar, manipular, e aí nessa hora a compressão de lista é muito útil. Mas vamos chegar lá, tá? Código equivalente com for if. Então olha só, aquele mesmo código que está aqui em cima, esse mesmo código aqui, pode ser construído assim. Então vamos ler aqui, ó. Cria uma lista S vazia. Para cada x em range 10, se o x de módulo 2 for igual a zero, se o x for par, adiciona, né? Faz um append, adiciona no final da lista S x vezes 2. Então pega o x aqui, ó, se ele for par, x vezes 2. E no final dá um print no S. Então, isso aqui vai dar o mesmo resultado que deu aqui em cima. Ó. Mesmo resultado que deu aqui. Só que aqui eu tenho uma única linha e aqui eu tenho uma, duas, três, quatro linhas, né? Quatro linhas, certo? Qual é a vantagem de lá? Aqui eu tenho que ler o código para dar uma olhada. O que ele está fazendo aqui? Ah, ele está gerando uma lista. Aqui é automático, eu sei que ele está gerando uma lista porque é uma compreensão de lista. Então eu bato o olho e já sei o que ele está fazendo. Tá? Às vezes é difícil você chegar direto nisso aqui, principalmente quando você está começando a programar ou quando o código é um código um tanto quanto complexo. Qual é a minha recomendação? Escreva um for, se for o caso, faz toda a construção do for, faz a construção com if, constrói tudo. Depois que funcionou, opa, funcionou, já sei, já consegui resolver o problema. Aí você bate o olho e diz, opa, isso aqui é uma compreensão de lista. Aí você refatora, você reconstrói o código. Se você tem cobertura de teste, como os nossos exercícios, sempre vai bater, né? Você vai continuar rodando o teste e vai continuar passando. E essa é a importância de ter testes, né, para cobrir o teu código, porque você sabe o que você quer, então você pode mudar o código à vontade e ir modificando até chegar num código legal, tá? Então, essa é uma recomendação. Da mesma forma, quando você pegar um código que alguém fez, você vai bater o olho e vai dizer, cara, o cara não conhecia compressão de lista. E aí você vai dizer, isso aqui é uma compressão de lista. Olha, uma lista vazia ou uma lista original com um conjunto de dados, o cara fez um for, fez um if e removeu elementos ou, né, filtrou elementos ou modificou os elementos num padrão. A mente dele queria uma compressão de lista. Então você pode ir lá e modificar o código. Se não houver cobertura de código, faz a cobertura antes, né, cria os testes para cobrir o código corretamente e aí faz a modificação. Tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. O desempenho de uma compressão de lista é muito maior do que esse aqui, tá? Isso aqui é lento, muito lento em relação à compressão de lista. Por quê?
Aqui você está criando uma lista vazia. Depois eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre desempenho. Mas basicamente, que você faz uma lista vazia, você vai adicionando um a um os elementos. Se tiver 1 milhão de elementos, você põe um por um. No Python isso é extremamente lento. Na compressão de lista não. Você gera a lista na hora, ele já sabe o tamanho que vai alocar. É muito, muito, muito mais rápido, além de ser mais expressivo. Então, para o computador é melhor, para o desempenho é melhor, para a leitura do programador é melhor. Tá? Só tem vantagens a compreensão de listas. E aí eu posso também usar a compressão de lista com conjuntos não numéricos. Posso usar aqui com strings. Aqui eu coloquei string aqui dentro, né, uma lista de strings aqui dentro mesmo. Ó, tá vendo? Botei 3 nomes aqui, ó, Guido, Linus e Mark. E esses 3 nomes aqui eu estou fazendo o seguinte, estou dizendo assim, ó, para cada nome nessa lista, mostre o nome com a primeira letra em maiúsculo. Né? Ele vai gerar uma lista, eu já estou dando um print aqui, eu não joguei numa variável, só para facilitar a nossa vida. Mas está ali, ó, uma lista com a primeira letra de cada nome em maiúsculo. Então eu posso modificar, né, uma lista para fazer alguma brincadeira desse tipo aqui. Ó. Tem um for embutido aqui dentro, mas eu não fiz um for, né, com um monte de linhas de código. Ok? Estou detalhando aqui um pouco aqui embaixo, para quem não pegou direto aqui. Ó. Então, nomes é uma lista, está aqui. E eu chamei de nomes capitalizados, né? Porque capitalize é colocar a primeira letra em maiúsculo. Então, ele faz nome.capitalize for nome in nomes. Nomes vem daqui. E nome? Nome não existe. Nome é um nome que eu dou. Poderia ser o X lá de antes, né? Aqui eu usei X, né? Ó. Aqui eu usei X. Então, X eu defino. Assim como num for eu defino, né? Uma variável que eu dou o nome na hora. Então, nome.capitalize for nome em nomes. Aqui é o conjunto, aqui é a variável que recebe, aqui é o que eu quero fazer com ela. O resultado aqui vai dar o mesmo daqui de cima. Ok? Eu também posso trabalhar com listas de listas. Eu vou gerar aqui uma lista. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para cada S, né, que seria o nome, né, em essa lista, Guido, Linus e Mark, gera para mim uma lista com o nome com a primeira letra em maiúscula, o nome tudo em caixa alta, tudo em maiúscula, e também o tamanho do nome. Então ele vai gerar para mim isso aqui, ó. Uma lista com 3 listas, sendo que cada lista tem 3 valores. Então, comparação aqui, ó, tem agora o nome capitalizado, né, primeiro em maiúscula, o nome com upper, tá aqui, ó, e a quantidade de caracteres em cada nome. Então, 5 caracteres, 5 caracteres e 4 caracteres. Só uma brincadeira, só para mostrar o que a gente consegue fazer a partir de uma compreensão de lista. Tá? Então, é isso aí. Posso gerar produto cartesiano também, que é uma coisa bem bacana também de geral. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tipos: suco, sorvete, vitamina e raspadinha. E aí, eu tenho frutas: abacaxi, banana, morango, açaí e uva. Vou explicar essa magia negra aqui. O que eu fiz aqui? Eu estou dizendo o seguinte: isso aqui é uma string, né? Então, ele vai quebrar essa string, vai gerar uma lista com espaço como delimitador. Ok? Então, a partir de agora, eu tenho uma lista com tipos, e depois uma lista com frutas. Isso aqui é preguiça, tá? Para não ter que criar uma lista com os símbolozinhos todos lá que a gente fez aqui, ó, tá? Então aqui a gente quebra, mas a variável tipos, vamos rodar aqui? Bom, depois eu rodo, não quero estragar a surpresa. E aí aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, cardápio vai ser t,f, é uma tupla, né? For t em tipos, for f em frutas. Então eu tenho 2 for aqui dentro, ó. Então, para cada tipo, ele vai pegar todas as frutas. Então, como eu tenho 4 frutas e 4 tipos, 5 tipos, ele vai gerar 4 vezes 5, 20 itens. Então, suco de abacaxi, suco de banana, suco de morango, suco de açaí, suco de uva. Sorvete de abacaxi, sorvete e assim por diante para cada um deles. Então, aqui eu gerei um produto cartesiano, uma combinação de todos eles. Tá? Então, ó, e aí depois eu vou mostrar na tela. Então, for tipo, vírgula, fruta, porque daí em cardápio. Porque cardápio é uma lista de tuplas. A gente pode ver depois isso aqui certinho. Eu desempacoto isso aqui para poder mostrar o tipo e a fruta. Vamos rodar para ver? Quebrar aqui a curiosidade, tá aqui o cardápio, ó. Todos os elementos. Ok? Com um pouquinho mais de trabalho, eu poderia fazer, isso fica um exercício bem bacana se vocês quiserem fazer, ter também o preço de cada elemento desse, o preço base do suco, o preço base do sorvete, da vitamina e da raspadinha, e o preço base de cada fruta. Por exemplo, suco custa 1, sorvete custa 1,50, vitamina custa
1,50 também, raspadinha custa 1. Por exemplo, abacaxi custa 3, banana custa 2, morango custa 5, açaí custa 4 e uva custa 4 também. E aí você poderia multiplicar esses valores para chegar no preço de cada produto e montar aqui um cardápio, né, com o preço de cada item aqui. É uma coisa bacana de fazer, não é difícil de montar, ok? Então, essa é a dica. E aí fica um exercício aqui para vocês fazerem, ó, que é construir um baralho, usando aquela ideia do produto cartesiano. Eu tenho aqui os naipes e tenho as cartas. Né? Aqui está vazio, né? Porque a compreensão de lista tem que estar aqui dentro. Tem que aparecer 52 cartas, que é a combinação de todos esses naipes com todas essas cartas. E aí eu quero que vocês gerem aqui, então, uma compreensão de lista que gere um baralho. Eu brinco bastante com isso aqui, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso. Com isso eu consigo usar o módulo aleatório, eu consigo tirar cartas do baralho aleatoriamente, eu consigo embaralhar um baralho, consigo tirar cartas e dar mão para as pessoas, dá para fazer um monte de coisinha, brincadeiras legais com esse baralho depois. E o outro exercício que eu peço é, partindo desse mesmo conjunto, usando daí uma compreensão de lista com if, gerar um baralho de truco. O baralho de truco não tem algumas cartas aqui. Eu não sei jogar truco, então eu não sei. Mas eu sei que vocês sabem. Então, vocês vão eliminar as cartas pelo if, não tirar daqui, tá? Para gerar um baralho de truco. Então é isso aí. A documentação oficial é essa. E nós temos mais 2 vídeos, né, que eu vou falar, pelo menos, aí fora esses, depois que eu quero falar de desempenho e outras coisas assim, mas pelo menos mais 2 vídeos explicando um pouco mais em detalhes a compreensão de listas. Então, aguardem os próximos vídeos.